O Caleri, pra mim, era pra cartão amarelo. Uma coisa que pode acontecer, camisa grandona, camisa do Palmeiras, camisa do Flamengo, camisa do Corinthians e Itaquera, o cara tem medo, né? Porque é grandão, eles são medrosos, eles foram treinados numa madeira e chupetinha, então eles têm medo do time da casa. Vamos mudar. Então vamos lá, gente, vamos começar pela expulsão, na realidade, na não expulsão do Lianco, que acabou gerando a expulsão do Zubeldia. Bom pra caralho, tem um erro, aí causa o outro, aí causa a briga, aí causa o outro. Eu até tentei, aqui na minha linha de raciocínio, não me atrapalhar, quase me atrapalhei, mas a ordem dos fatores não Eu sei que altera. a ordem foi essa, mas a gente não pode tratar como a não expulsão do Lianco causou a expulsão do Zubeldia. O que causou a expulsão do Zubeldia foi o completo descontrole do Zubeldia. Ele invadiu o na beira campo, do né? campo. Assim, simples. Ponto final. Ele foi um descontrolado na beira do campo. Eu não acho que ele tinha razão, tá? Eu acho que o Lianco não tinha que ser expulso. Não? Eu acho, minha opinião. Eu já acho que tinha. Eu também. Então, o que eu tô falando, é um lance muito duvidoso. Eu vi muita gente falando que ele merecia ser expulso. Eu acho que era um lance no campo de ataque, onde ele, beleza, chega um pouco atrasado, mas eu não sei se é um lance para amarelo ali, ele já tendo. Eu não expulsaria. Só que eu acho que o Zubeldia tinha até um direito de reclamar. Não da forma que ele reclamou. Então, assim, ele não foi expulso porque aí a gente tá vendo a forma que ele reclamou. Como ele né? falou. E aí tem coisas que ele falou ali que a gente não escuta, né? Exato, e é melhor não escutar. É melhor né, não de fato. escutar, E assim, isso é mais um episódio de descontrole do Zubeldia na beira do campo, que é um técnico que eu gosto, é um cara que eu acho que faz um trabalho que pode melhorar em vários aspectos pro torcedor de São Paulo, mas é um cara que é um bom técnico. Só que eu acho que ele acaba atraindo uma distração desnecessária pro trabalho dele com um tipo de comportamento como esse. Que, vamos supor aqui que realmente eu esteja completamente errado e a expulsão do Lianco seja uma coisa absurda mesmo. Ele não tem o direito de agir dessa forma, mesmo com razão. Então, assim, eu acho que ele tem que manter um pouco do controle na beira do campo. Não é a primeira vez que ele deixa o São Paulo na mão e a ausência dele na beira do campo faz diferença. O time sente a ausência dele, da instrução do que ele tem para falar, enfim, dos ajustes que ele vai passar, mas que ele tem a equipe dele ali para falar, faz diferença. E o São Paulo saiu prejudicado. Achei também que não foi para expulsão isso aí. Esse lance que a gente tá vendo do Caleri que foi expulso, eu não acho que é pra vermelho também. Eu acho que há o contato com o cotovelo dele, mas eu não acho que é aquele movimento Do gatilho. do tal do gatilho, né? Como se ele tivesse feito com intenção de acertar. Acerta o rosto, até abre o supercílio, acho que do Alan Franco ali, mas não sei se é o suficiente pra... Não, quer dizer, na minha opinião, também não expulsaria. Só que pra mim, só pra encerrar esse assunto, pra mim o Rafael, que foi o nome do jogo, goleiraço de São Paulo, que fez grandes defesas como essa, por exemplo, ele resume o jogo muito bem, cara. Ele, no final da partida, ele é perguntado sobre várias coisas, no final é perguntado sobre a arbitragem. Ele fala, cara, eu não gosto de falar de arbitragem. Pra mim, o árbitro conduziu o jogo muito bem. Eu não acho que ele atrapalhou. Não temos do que reclamar. Não falou exatamente assim como eu falei, mas ele disse isso no geral. E é isso, cara. Assim, eu acho que o São Paulo, hoje, o Zubeldia perdeu completamente. Se ele tinha razão, ele perdeu completamente. E depois eu achei que acabou sendo prejudicado por conta da expulsão do Caleri. Então vamos separar os assuntos? Eu entendi. Acho que você me deu uma bronca Boa noite a todos, hein? Tipo assim, uma coisa não foi. Vai lá, Simões. Beleza? Não, eu só queria contribuir pro meu amigo. Primeiro, boa noite a todos. Excelente programa que vocês estão fazendo, tá? Parabéns. Cara, são 65 jogos do Zubeldia, 4 expulsões, 26 cartões amarelos. Pois é, então. Tipo assim, não dá pra defender. Não dá, cara. Não dá. Verdade Não dá, é. não. Se a gente critica o Abel, a gente tem que criticar Era só o isso, Zubeldia. tá? Um abraço. Claro. Acho que não. Eu tô de acordo. É porque assim, você me deu uma bronca, né? Você me deu uma bronca importante. Porque assim, eu linkei uma coisa. Porque o cara tá puto, porque o jogador tinha que ter esse estudo, ele foi lá e... Não, você tá completamente... Eu vou na sua. Então eu queria só separar os temas, porque eu discordo de você na questão do Lianco. Acho que o Lianco tinha que ter sido expulso, ele já tinha cartão amarelo. Eu acho que falta pra cartão e ele tinha que ser... Porque aí, a sensação que eu tenho é que a gente vai dar uma ponderada. Assim, mas se der o segundo amarelo, ele vai ser expulso. Então vamos segurar o amarelo. Não, aquela falta pra cartão amarelo pra mim. Perfeito. Pra mim também. Justo. Então assim, esse é meu critério. A grande questão é, se ele não tivesse amarelo, ele daria o primeiro amarelo pra ele? Daria. Entendeu? Esse é meu ponto. Daria. Aí você pode você vai pensar que aí vai vir um vermelho aí. Não, acho que não cabe essa conta, entendeu? Acho que ele não pode... O que ele não mereceria foi o que ele deu pra ser expulso. Ele sobe de costa, pega nas costas do menino, mas aquilo não é lance pra amarelo. Ali é lei da compensação. Sim. No final do jogo, como ele expulsou o Caleri, que pra mim também... Ele abre o cotovelo, mas não tem o gatilho. Mas assim, tô também com vocês sobre o Zubeldia. Você não pode, ele tem que ter tranquilidade ali, sabe que tem, mas só que tem outro porém, sabe? O árbitro, ele acompanha também o noticiário. Então ele sabe que quando ele vai dar cartão para alguém, a gente vai falar, ele tá certo.
ele tá certo. Eles acompanham. Né, eles cara? acompanham, eles Isso não é pensam loucura. nem duas Tem um vezes. histórico, né? A gente acha que é o recorte do jogo, não é. Não, eles Não acompanham. Eles acompanham. Eu até acho que ele merecia o cartão amarelo, por causa da reclamação. Ele entra dentro de campo para poder reclamar. E o Zubeldia ele já está 1 ano e pouco aqui no Brasil, ele precisa entender o que é a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira não é igual a arbitragem argentina ou equatoriana. Agora, só que o árbitro não pode também ser tão conivente assim. Para mim, o Ianco deixa a bola e levanta o pé em cima do Ferrarese. Levanta em cima, pô. Chega a dar nervoso quando você olha o lance. Se ele vai dividir... Beleza. Mas ele levanta o pé. É porque pra mim a questão assim, pra mim eu acho que o lance do Lianco é um problema, é um erro. Eu acho que é pior do que o lance do Caleri. Porque o Caleri, eu acho que ele pode ter a interpretação que o Caleri subiu de braço aberto. Ele não faz um movimento assim. Porque eu considero que o movimento do gatilho é o cara olhar onde é que tá o cara e pau, e dar porrada. Isso acontece pra caramba, o cara olhar na maldade e deixar o braço. O Caleri, ele não olha pro cara e vai dar. Só não faz Talvez tenha sido mas ele imprudente. olha. Ele foi imprudente de subir ali com o braço e ele ele bate com o cotovelo no cara. Eu entendo as pessoas falarem que acharam que não era pra expulsão. Eu não acho nenhum absurdo ele expulsar não, tá? Agora, o lance do Lianco, eu acho um erro. Porque foi o que a gente falou. Se ele não tivesse amarelo, ele daria o primeiro amarelo? Daria. Então ele tem que dar o segundo. Porque foi um lance pra amarelo. E ele já tinha amarelo. Ah, mas foi um amarelo muito idiota que ele tomou antes. Seria 2 amarelos tem nada idiotas, a ver, porque essa falta segunda também Não foi... tem nada a ver, meu irmão. Você foi burro, você chegou na frente do árbitro e empurrou o cara à toa. Tipo, porra... Casimiro, você não queira nem ver o primeiro cartão amarelo que ele deu pro Ianco. Porque Não, eu ele vi, não deu só ele pro empurrou Ianco. o cara. Ele deu pro cara, Ele deu pro Ferreirinha também, que foi Completamente empurrado. perdido. E aí é que tá, e a gente vai voltar a falar a mesma coisa. A gente vai ser chatinho da noite hoje. Boa noite de novo, tá? Porque... Olha só, eu queria explicar pro chat uma coisa, que talvez a galera fique brava, que é o seguinte. A gente vai ter que mudar de jogo. Mais de 80% tá querendo Inter e Cruzeiro agora. Só que tem um pequeno detalhe. Os gols ainda não chegaram. E aí, o que a gente faz? Porra, alô Globo, manda o gol! Fluminense e Bragantino, estreia do Renato. Enquanto isso, enquanto a gente espera, por favor, Ô, fale de diretor, Fluminense você expulsaria o Caleri? Eu não expulsaria o Caleri. Eu odeio essa expulsãozinha de bracinho. E o bracinho... Irmão, futebol se joga com o braço. E o Lianco, acontece. você expulsaria? O Lianco tá no limite do amarelo. Assim, eu não gosto de... Assim, pra mim só expulso o jogador se não tiver como. Porque eu não gosto que a arbitragem interfira tão diretamente assim no resultado do jogo. Então, se tem uma margem pra não expulsar, eu não expulso. Eu não expulsaria nenhum dos dois. Mas, pra mim, o Lianco é mais fácil de expulsar do que o Caleri. Não, isso eu tô contigo. E vamos falar de Fluminense e Bragantino, por favor, tá? Caleri, pra mim, era pra cartão amarelo. No meu entendimento. Né? Do Quesada, eu não sei. Quesada, Vermelho pra mim, vermelho, porque ele deixou amarelo. o braço. Não faz o movimento. Pra mim, deixa ele o não, braço, mas ele não faz o movimento da cotovelada. Tá, tudo bem. Amarelo tá bom, vai. Pra mim, o amarelo tava bom. Legal. Mas aí, o árbitro foi chamado pelo VAR. Ele foi até o VAR. E aí, ele expulsou o Caleri, tirou o amarelo e deu o vermelho. Eu queria que você desse a sua opinião e a gente colocar as imagens pra ele aqui. O VAR tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é quando você vai lá, consegue ver, analisar e corrigir. A outra é quando você vai lá e olha no slow motion, né? A câmera lenta. Pô, porque no slow motion você expulsa todo mundo. Pô, foi o que aconteceu. Exatamente você isso. Você vê o lance na disputa, não é nada. Não. A não ser essa imprudência, deixa na velocidade real, você fala, pô, uma jogada normal. Aí a hora que você vai nessa velocidade aí que você olha, olha lá. Ele tá subindo e fazendo um movimento. Ele tá subindo o movimento com o braço, de apoio. De apoio. Aí ele vai apoiar no adversário. Pega, imprudente. A hora que ele vai apoiar no adversário, ele acaba atingindo o rosto do adversário com o antebraço. O Júnior Alonso. Com o antebraço, não é com o cotovelo, é com o antebraço. Tem imagem sem slow motion? Tem imagem? Aí, bota o jogo, bota. Não. Nessa imagem aí, expulsão correta. Não pode disputar a bola com o braço naquela altura e com aquele movimento, expulsão abrindo correta. a asa. Tá. Expulsão correta. Agora, se você deixar nessa velocidade aí, você acha que não foi Esse é nada. o jogo. O jogo é na velocidade mas para preservar a cabeça dos jogadores, a FIFA fez a recomendação para agir com rigor se usarem o braço nessa altura do rosto, na altura da cabeça. Então o jogador, atacante ou defensor tem que se conscientizar e treinar
e se condicionar a não usar o braço nessa altura, mesmo que seja para apoio ou proteção. Qual outro lance que nós temos? O Lianco toma amarelo naquele lance que você tá falando para nós, que ele deveria ter sido expulso direto. Empurrão na frente do árbitro, uma agressão. Olha lá, ele chuta no adversário. Certo? O Ferreirinha tava ali, não queria deixar bater. Não, ele podia dar um tapa do lado, o Ferreirinha vai na bola, volta a cobrança. Ele não, então ele já agride o Ferreirinha chutando a bola no Ferreirinha. Aí, o Ferreirinha tá atrapalhando? Bom, o Ferreirinha vai ser punido. Aí tem que ser expulso. Ele já agrediu o Ferreirinha uma vez, chutando a bola no Ferreirinha. Isso. Aí ele agride com o empurrão. Como que isso é para amarelo? Era para expulsão direta. Aí Deu amarelo pros vermelho. dois, Não, o que o Ferreirinha fez? Então, o Ferreirinha ficou atrapalhando. Todo mundo fica. Não, mas se o Ferreirinha toma amarelo porque ficou atrapalhando, olha o peso do empurrão e o peso do Ferreirinha parado na frente da bola. E o cara dá o empurrão, tira a autoridade do árbitro. Pô, aí ainda com a presença do árbitro, quase que pega no árbitro, né? Pô, vermelho aí sim, vermelho aí. Aí, olha lá. Aí, ó, dá sequência. Agora o o Godoy árbitro tá falando, vem ali. vai dar o amarelo pros dois. Aí vem aqui e chama atenção verbal. Atenção é verbal lá, chama atenção verbal. Advertência é verbal. Ninguém ia tomar amarelo. Ninguém ia tomar amarelo. Aí ele vem, na sua braveza, na sua grandeza. Aí ele vai, olha lá, como já pisou no braço do Dudu e ninguém fez nada, aí ele foi lá e deu um empurrão como se fosse o cara que manda. Aqui eu sou o xerife. Aqui eu sou o xerife, aqui eu mando. E aí que eles tomam o cartão. Aí é um peso muito pequeno. Pra quem fica na bola, pra quem agride. O amarelo pro Ferreirinha, pelo que ele fez, muito pequeno, mereceu o amarelo. Pô, se o amarelo pro Ferreirinha, então pro Lianco não pode ser amarelo, pô. É diferente. Pô, é um empurrão agressivo. Aí tem o lance. Tinha que ser vermelho. Aí tem o lance do Lianco, que agora a gente vai mostrar, que é onde o Zubeldia vai... Nessa dividida aí. Nessa dividida. Onde o Zubeldia vai... Pra você não foi nada. Nesse ângulo aí, nessas imagens que eu vi até aqui na redação, ele não atinge o jogador de São Paulo. Ferrarese. Ele não atinge o jogador de São Paulo. O jogador de São Paulo se joga. Não, o jogador de São Paulo, se acontece o contato físico, é o jogador de São Paulo que chuta o pé dele. Chuta a bola e o pé dele. Ô, Godoy, essa imagem não é das melhores. Sim. Eu vi uma... Às vezes sempre aparece uma imagem boa na transmissão. Normal, tem que falar. Quem fez o jogo foi a Rede Globo. A Globo fez com o Luiz Roberto, que por sinal narrou pra caramba. Ele acerta o jogador do São Paulo. A questão é se era pra cartão amarelo ou não. Aí é que começa toda a reclamação do banco e aí vem a expulsão do Zubeldia. Se ele acerta o jogador, ele vai pra lá pra dividir o chute, interceptar o chute do adversário, certo? Ele faz a alavanca pra interceptar o chute. Se na alavanca ele acerta o jogador do São Paulo, é pra ser punido com cartão. Uma coisa tá aí. A outra é, o jogador de São Paulo chuta a bola e acerta o Lianco na sequência? Pra mim não foi nada aí. Então, nada. Não, o jogador de São Paulo, ele chuta a bola, aí na sequência o Lianco mas vem aí, e acerta o jogador de São Paulo. O Lianco acerta o jogador de São Paulo. Depois que o jogador de São Paulo ou o jogador de São Paulo chuta a bola e acerta o Lianco. Então, só que tem uma coisa, aí daí, dessa discussão que vocês estão tendo, brilhantemente... Vem a história do Zubeldia. A história do Zubeldia, que ia ser divertido. O árbitro foi pra lá e só divertido. Aí ele acha que ele é o Pelé. Advertiu, tá vendo? Olha lá, agora virou ele as continua. costas, tá indo embora. Olha lá. Aí ele fala alguma coisa mais pesada ou pra novamente ser ela advertido. entrou dentro do campo, aí ele fica acha valete, que manda. Justiceiro. Perguntou como está Sumamá. Aí o árbitro não gostou e expulsou. Aí todo mundo entrou no campo, todo mundo tem que ser expulso, Godoy, pra mim. Então, mas porque não pode. Mas nessa hora você usa como se os... Olha lá, vai querer agredir o árbitro. Se aqueles integrantes estão entrando ali apenas para te evitar a briga. Olha lá, justiceiro. Não, e o mais curioso, o Wendel tenta tirar 2 vezes o Zubeldia e sai rindo da atitude do Zubeldia, totalmente destemperado. Que controle que ele pode exercer sobre os seus comandados em termos de disciplina. E não é a primeira, né? Em termos de disciplina, se ele age assim. Ó, já tinha sido divertido certo? Só tá o árbitro vira as costas. Segue o jogo. O árbitro vira as costas, que por sinal apitou bem. Então, muito bem. Vamos discutir esses lances aí que eu entendo que ele não tem um peso grande, a não ser
que ele poderia, que eu entendo que a arbitragem deveria ser mais rigorosa, principalmente no início do campeonato, porque aí você enquadra todo mundo, você molda todo mundo. Os caras acham que manda aqui, cara. É impressionante, Marília. Eu acho que a arbitragem foi ruim. Não, se a gente pode até concordar com os lances capitais, eu acho que do momento que começou o jogo, você percebe quando o juiz é mais caseiro e toma decisões com dois pesos e duas medidas. Quando sai o gol do São Paulo, completamente impedido, é verdade, mas a bandeirinha dá o gol. A bandeirinha tá de brincadeira, hein? Minha filha de 6 anos. Tinha 4 impedidos, como ela chama? Eu não sei o nome dela. Absurdo. Ela se chama, eu anotei o nome dela aqui, já te falo. Ela se chama Gisele Casariani. Ô, Gisele, você tá de brincadeira, hein? Aí tá a expulsão. Lianco no Ferrarese. Aí no último minuto ele é expulso porque... Que isso? Não, mas aí ele foi expulso. Segundo amarelo. Amarelo. Não cabe vermelho? Direto. Nas costas, a arbitragem já cabia na primeira, proteger, né? No empurrão. No empurrão. Tem que proteger as costas do jogador. Tem que proteger as costas do jogador. Ele vai e pula com o joelho nas costas do jogador e toma o segundo amarelo. O árbitro fica procurando situações para enquadrar o jogador para justificar a expulsão. Peca pelo excesso. Peca pelo excesso, não peca pela omissão. Godoy, não é vermelho direto? Marília. É o que eu tô dizendo, pô. Ele pula com o joelho, olha lá, o joelho nas costas do adversário. Aí toma um amarelo. Eu acho que o Lianco empurrou agressivamente, amarelo. Pula com o joelho nas costas, amarelo, pô. Marília. Isso que eu acho, quando eu falo que Godoy, segura aí. Uma arbitragem caseira e ruim desde o começo, porque o rigor com que ele teve com os jogadores do São Paulo, por exemplo, no lance do Caleri, ele não teve com o Lianco. Então eram rigores diferentes. Eu acho que não no primeiro lance... Você não acha que os caras usam mais o atacante para expulsar em lances assim do que o zagueiro? Claro. Muito mais. Muito mais. Eu acho que no sempre lance... foi assim. Eu sempre fui expulso em jogadas idiotas que não era minha... E na primeira. O zagueiro faz 20 vezes 20 vezes a mesma falta em mim e não acontecia isso. É uma visão dessa. Eu acho que no caso do Lianco, no lance que ele toma o amarelo e o Ferreirinha também, eu estava procurando ver se ele já publicou a súmula, ainda não. Porque me parece na leitura verbal na hora que o Ferreirinha não só não deixa no primeiro momento ele bater a falta, como ele provoca o Lianco com palavras, que é uma falta técnica. Sim, mas os dois fazem isso. Então ele resolve dar o amarelo um para cada um para separar a briga. Por isso eu acho que ele erra, mas ele tentou ali administrar. Graças a Deus que não tinha câmera quando eu jogava. Porque o que eu falava pros caras, pra arbitragem, meu Deus do céu. Ali ele tentou... Existem lances que são duvidosos, interpretativos. O Raí falou do jogo de São Paulo, ele dá interpretação. Até vou concordar. Do Lianco, né? Você pode, olha, soltou o braço, soltou... o do Caleri. Pelo menos dá pra você interpretar. Eu também acho que seja interpretativo. Os dois, eu acho que dá pra interpretar. Não expulsão do Lianco no fim do jogo. Ele mata um contra-ataque. Se expulsou um, você tem que expulsar o outro. E aí no fim do jogo ele expulsou o Lianco. Exato, Teve uma disputa e foi lá e expulsou o Lianco. Isso. Mas no caso do lance do pênalti do Palmeiras, não tem discussão, não é polêmico. Não é polêmico. O lance do Cruzeiro não é polêmico. Não é polêmico. Não foi nada e pronto, acabou. E aí você fala, bom, Internacional jogando em casa, aquela força, é difícil jogar no Beira-Rio e tal. Palmeiras com a camisa importante que tem e tal. Foi só covardia. Porque existe o que é o seguinte, eu sempre falo aqui, eu não acho que os árbitros sejam desonestos, acho que eles são incompetentes, que eles são medrosos. Por outro lado, a gente tem que lembrar que em todas as profissões existem pessoas desonestas, inclusive na nossa. Então, por que não terá árbitro desonesto? Né? Deve ter também. Até outro dia eu li uma matéria que estão vendendo os ingressos que são dados para autistas no Corinthians. Os caras pegam o ingresso, ele tem direito a um e mais um do acompanhante, estão pegando esses ingressos e estão vendendo como ingresso normal. E um dos envolvidos é um ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, tem árbitro desonesto também, né? Então, você começa a ficar meio assim, você fala... Porque o cara quando erra... Ele tem que errar, ele variar um pouquinho, né, velho? Não dá pra errar sempre os mesmos. É o segundo pênalti a favor do Palmeiras, que não é lance interpretativo.
Não é discutido, não tem discussão. O lance que tira o São Paulo, ou não, o lance que gerou o pênalti que o São Paulo foi eliminado, pode ser que sem aquele pênalti o Palmeiras também se classificasse. Mas, enfim, o lance do pênalti marcado contra o São Paulo não foi um lance discutível. Esse lance de hoje também não. Não são lances discutíveis. Não tem o que discutir. Não foi pronto. E o lance do Cruzeiro também. Então, não sei. Será que é o tamanho da camisa? Eles são medrosos? Por que eles são incompetentes? É claro que sim, são péssimos. E por serem péssimos, eles têm que errar para todo lado. Começar a repetir erro para as mesmas equipes, aí você já tem que começar a ficar meio cabreiro. Porque eles são péssimos, é verdade. E tem medo. Uma coisa que pode acontecer, camisa grandona. Camisa do Palmeiras, camisa do Flamengo, camisa do Corinthians e Itaquera. O cara tem medo. Não é porque é grandão. Eles são medrosos. Eles foram treinados numa madeira e chupetinha. Então eles têm medo do time da casa. Mas tem alguns erros que você fala, caramba, né? Por mais incompetente que o cara seja, então a gente tem que começar a ficar esperto, né? Começar a ficar ligado nisso aí também, porque, né, tá passando um pouco do ponto. E quando começa a ser sempre as mesmas equipes favorecidas, aí você tem que ficar mais cabreiro ainda. E esses dois lances citados aí, mostrados, eles não são lances duvidosos. Não há dúvida. Depois nós vamos ver o de São Paulo, eu acho que os dois a gente pode discutir, mas dá para discutir. O lance do pênalti do Palmeiras, impossível alguém achar que foi, e a expulsão do jogador do Cruzeiro, impossível alguém achar que ela foi justa. Então, por que marcou? Né? Por que marcou, se eles não são lances discutíveis? Né? A gente fala, e o Flávio também concorda comigo, que o torcedor, claro que ele deve desconfiar. Por que deve, Piperno? Me desculpa. O técnico Luiz Ubeldia deve finalmente ter um pouco mais de tranquilidade no cargo ali no comando do São Paulo. Isso porque a diretoria aprovou bastante a atuação do São Paulo contra o Atlético Mineiro, empate por 0-0, mais até do que tinha aprovado o jogo que o São Paulo fez contra o Tajeres no meio da semana. Agora a ideia é que um bom resultado na Libertadores no meio da semana contra o Alianza Lima tire de vez o noticiário, faça todos esquecerem essa pressão que chegou a crescer em cima do Zubeldia e ele tenha mais tranquilidade no cargo do São Paulo aí de confiança renovada em Luiz Zubeldia. Nem a expulsão do Zubeldia no primeiro tempo lá em Belo Horizonte maculou essa avaliação positiva do São Paulo em relação ao trabalho dele contra o Galo. Muita gente dentro do São Paulo acredita que houve certo exagero por parte do árbitro Ramon Abate Abel na expulsão do Zubeldia e inclusive muita gente também concorda com o Zubeldia que o Lianco deveria ter tomado o segundo amarelo ali e ter sido expulso do jogo ainda no primeiro tempo. E apesar de entender que sim, o árbitro Ramon Abate Abel errou no jogo, o São Paulo não deve se manifestar, não deve enviar nenhum ofício. Qual